uma questão de... Eu também busco, de vez em quando, algo para me apegar, mas eu não encontro nada real. Eu encontro só misticismo. Eu encontro só lenda. Então eu fico no real, né? É até uma covardia da minha parte, uma meia-culpa que eu estou fazendo agora aqui. As pessoas falam, pô, Curió, você não tem religião? Sou batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, aquela igreja que torturou, matou, inquisitou, detonou, queimou Jordano Bruno na fogueira, porque sim, queimou, né? Então eu não consigo, hoje me dá inclusive ânsia. Ânsia de vômito mesmo. Desculpa, a senhora está almoçando agora, né? Me perdoa, senhor. Mas é verdade, estou sendo aqui honesto, estou abrindo meu coração. Estou aproveitando a oportunidade de você, que é um pastor, escritor, meu convidado de hoje, da produção, para que você consiga tentar passar para o nosso ouvinte por que é que há tanta introjeção e tanta segmentação de tantas seitas e tantas religiões. E quais são as origens disso, por exemplo? Para tentar fazer um amarrado nesse teu livro aí, porque você tem várias obras. Tem. De fato, existe essa intromissão histórica. Isso. Né? Intromissão, né? Porque, a começar pela invasão da Galileia, pelo domínio persa, o domínio grego, que introduziu esses pensamentos místicos. Então, quando acontecendo isso, houve essa variação no comportamento teológico. Tá. E por que tem tanta distorção na leitura do espaço, que na época não tinha muita escrita, mas era contado do espaço, das relações sociais, das relações econômicas, né? Quando a gente fala economia, não tinha grana, mas tinha trocas, tinha, enfim, mercadologia, mercadores. Por que há tanta divergência nessa leitura desses mapas históricos sociais, na visão de um cientista, de um pastor? Por que tantas correntes? Existe mesmo. O cara lê Marcos, eu leio Marcos, você lê Marcos, a sua filha que está aqui filmando a gente também, a Daniela, lê Marcos, e talvez nós tenhamos 3 leituras de Marcos, ou 4, ou 5, ou 15. É muito interessante Por quê? O senhor está perguntando. De fato, o que acontecia? Com a influência dos gnósticos, Sim. Eles introduziram a forma de pensar que ia de encontro, não ao encontro, mas de encontro à teologia de Jesus Cristo. Sim. Então isso nascia do próprio pensamento de Judas. Então no livro eu trato do seguinte, que de fato Madalena ficava olhando para Judas, a maneira que ele se comportava dentro do colegiado. Sim. Então ele tinha sempre umas ideias, que é aquela ideia que está no Evangelho de Judas, que a matéria é má, que isso vinha de Zoroastro, Sim. e que só o imaterial que era bom. Sim. Só o divino que era bom. Só o divino que era bom, o corpo era mau. Sim. Era pagão. É pagão, o corpo então, como dizia Judas, era aquilo que revestia o imortal e o belo, e o perfeito. O corpo seria mau, criado por um Deus, não o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. mas o Sacras, Sim. para o Judas que era o tolo, ou o demiurgo, Jesus do céu. que seria um Deus diferente, que criou a matéria que é ruim. E o Deus verdadeiro, que era o Pai de Jesus, enviou Jesus para resgatar e corrigir essas distorções. Então havia esses pensamentos. No começo da história, como o senhor me perguntou... Peraí, então eu preciso fazer um intervalo agora. Agora, você não desliga a TV, não. Você está percebendo com quem eu estou aqui? O nível dessa pessoa aqui? Estou recebendo o Hinaldo Teles Barreto, que vai continuar falando isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, aproveitando o lançamento do livro dele, O Evangelho segundo Maria Madalena. Não desliga, eu volto já. É incrível. Oi, tô aqui, viu? Tô conversando com o... Tô conversando aqui com o... Como é que eu chamo você? Pastor? Bispo? Pastor mesmo. Pastor da Metodista. Nós deixamos aqui no intervalo uma colocação, ele estava explicando. Você ligou a TV agora, né? Ah, mas eu já estou conversando aqui, já vai acabar o programa, daqui a pouco vem o Nato Campos aí com as notícias de Ribeirão Preto. Eu estou conversando com o Hinaldo Teles Barreto. O que é o F, hein? Hinaldo Teles? Francisco. Hinaldo Teles Francisco Barreto, professor e bacharel em Ciências Contábeis. Concluiu na USP o curso livre sobre História e Filosofia da Ciência em 88. É bispo e evangelista de origem
metodista. Me dá uma palhinha rápida, mas tem que ser rápido, porque eu quero voltar àquele assunto importante sobre fé, sobre mitos, sobre dogmas, sobre abrir a goela da pessoa, abrir o cérebro e introjetar dentro algo que é surreal, ou que não se pode palpar. Tem que se agarrar como fé, ou como algo imaterial, né? Porque o corpo é ruim, você estava falando isso. Mas o que a igreja metodista difere-se das outras? Em linhas gerais. Não tem grande diferença das outras. As igrejas chamadas protestantes têm pouquíssima diferença uma das outras. Protestantes porque protestam. Porque contra protestam, o quê? na época de Lutero, né? Hoje não protesta muito. Não, né? Hoje está na roda. Mas não tem grande diferença de uma para outra, a não ser forma de batismo, essas coisas assim, acessórias, não tem grande diferença. O homem precisa... O gênero de vida chamado homem, ou a humanidade, precisa de crença, precisa de fé, precisa de deificar alguém ou algo, ou isso é subjetivismo também? Olha, não é. O último livro daquele Armstrong, que é uma escritora inglesa que editou Case for God, que é um livro que está lançado recentemente na Inglaterra e agora já se encontra aqui no Brasil. Sim. Ela diz que onde termina a parte do racional, sim, aí começa a fé. Tá. Porque ela está fazendo um contraponto contra os escritores tidos como os ateístas, que é o Sam Harris, o Richard Dawkins, entre outros, que pegou a perseguir a fé religiosa por causa da crença fundamentalista, que é aquela interpretação literal da Bíblia. Aonde, visceral, né? Visceral, onde diz assim, pega e mata o filisteu. Exato, isso é terrível, né? Isso é terrível. Então, essa interpretação literal fundamentalista levou os Estados Unidos a fazer uma opção de tolice. Exato. Entendeu? Não então, só os Estados Unidos, quem é fundamentalista em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. Exato. Quando é fundamentalista... Tanto porque também os chamados terroristas muçulmanos e tal, enfim, ou não muçulmanos, não quero criticar aqui o muçulmanismo, mas todo aquele que... E eu achei interessante essa colocação sua, porque onde você não consegue mais explicação para algo... Quem criou o papel, quem criou o copo, e quem criou a matéria, aí quando chega num limiar em que não dá para explicar mais, ou não tem condições de se explicar, Deus. Exatamente. Ou alguém superior, uma força superior. Exato. Então o Carl Armstrong faz uma crítica contra a obra que eles escreveram, ao fato deles se basearem apenas na religião que segue a fé fundamentalista. Sim. Que não é o meu caso, eu não segui. Então eles tomaram toda a crença como fundamentalista. Entendi. E colocaram tudo no mesmo cesto. No mesmo saco. Aí prejudicou. Mas a crença não é fundamentalista mesmo? Ela tem... Você fala, eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, professor Hebes, Curió, jornalista, foi um grande político, aspas, pelo amor de Deus, um grande político que se lançou, só que pouca gente conhece Jesus Cristo antes dos 33 anos. O que foi ele, onde ele se iniciou, onde ele rebuscou sua força, não é mais ou menos esse encalacre? O senhor está coberto de razão. Quando Jesus começou o seu movimento, chamado Movimento de Jesus, cujos escritos, os primórdios eram fonte Kelly, no alemão que significa fonte, na verdade, tudo que Jesus queria naquele momento era uma transformação do ethos do judeu. Era uma transformação do comportamento cultural. Evidentemente ligado ao Criador Yahvé, e também uma crença nele, que ele se apresentava como um embaixador. Um libertador. Um libertador e embaixador. Então, os discípulos, em regra geral, de forma geral, eles viam em Jesus um libertador político. Sim, exatamente. Por isso que quando... Salvador da pátria. Exato. O drama de Madalena, de todo discípulo, é que naquele momento em que as coisas